Bem-vindo ao podcast da Voix, Conexões que Geram Valor. Eu sou Juliana Damasceno e hoje está comigo Lídia Farinha, uma autora de livros infantis, também de musicais e de jogos. Olá, boa tarde, Juliana. É um gosto poder estar aqui convosco a partilhar um pouco sobre aquilo que tem sido o meu trajeto através aqui do meu trabalho. Bom, olha, aqui nessa mesa nós vamos falar mais do que livro. Nós vamos falar muito além, porque o assunto aqui que eu tenho que trazer é um assunto que toca também as crianças, mas também toca os adultos. E a importância de levar esse conhecimento desde a infância. Eu sou muito suspeita a falar, porque eu sou sua fã, Lídia. Obrigada. Mas, de primeiro, eu já vou falar sobre o livro O Benny Tem um Sonho. Porque ele aborda o luto. E eu acredito que o luto, ele vai além de pessoas que perdemos. Mas passamos por luto a vida toda quando perdemos coisas, enfim. E essa importância da criança estar preparada. Então me conta um pouquinho sobre essa ideia, como que você conseguiu passar numa linguagem infantil para que eles se preparem para o luto e para as percas da vida. Bom, as perdas e o luto e a morte, no sentido literal ou figurativo, são transversais a todos nós e ao longo do nosso percurso de vida. E pode ser a perda ou a morte literal de alguém que amamos, um animal de estimação, um avô, outro alguém, mas pode ser também quando os pais decidem seguir caminhos diferentes, quando alguém aparece com uma doença, quando surge um caso de desemprego ou tantas outras perdas. Esta história é inspirada numa história verdadeira. O Benny é uma chinchila, é um dos meus animais de estimação, ele existe mesmo, e ao longo da sua caminhada também aconteceram algumas perdas. E num momento em que eu decidi eternizar esta história, foi mais fácil pegar num ponto a partir de uma história já existente e que por mim já era conhecida e trazê-la para o papel. Uau! Então, a chinchila existe mesmo, né? Existe mesmo. E isso já é um baita diferencial, por conta que... E vamos abrir aqui um pouquinho. Podemos ver o autógrafo dele aí na página 7. Cadê? Você me ajuda? Sim, claro. Aqui na página 7 temos o autógrafo do Benny. E se dúvidas houvessem, na página seguinte temos uma foto minha com o Benny. Uau! Então, o Benny dá até autógrafo, gente. É verdade. Então, é encantador, a chinchila. Sou apaixonadíssima por ele. Então, assim, aqui falamos sobre o luto e tem esse livro que fala sobre as descobertas do tesouro. Me conta também, mais ou menos, como que é esse tema. Bom, esta história chama-se Benny Descobre um Tesouro e, na realidade, o Benny, ao início, parte à procura de um tesouro, pegando numa lenda, num conjunto de histórias e tradições de uma zona específica de Portugal, e que ele realmente vai à procura de um tesouro, mas a meio do caminho encontra outro muito mais importante. Encontra-se. Então, é uma narrativa sobre o encontro encantado de cada um consigo próprio. Uma história sobre autoestima, empatia, o poder de acolhermos as nossas diferenças, e tem sido uma ferramenta que tem ajudado inúmeras crianças e jovens, tanto este livro como este e o jogo, porque isto tem aqui um jogo, que é uma ferramenta de diálogo entre pais e filhos, avós e netos, professores e alunos, que permitem contexto. Enquanto as crianças brincam, há aqui esta oportunidade de, no contexto do jogo, se poderem abrir o coração com mais segurança e poderem partilhar certas inquietações que os adultos nem tinham a menor ideia que estas existissem. Têm sido ferramentas que são recomendadas já por alguns psicólogos que trabalham com crianças e alguns pedopsiquiatras. Que lindo! Olha, tem um trabalho também terapêutico e de desenvolvimento da criança. Fantástico. Olha, eu tô apaixonada cada vez mais. Mas então nós vamos pro próximo tema, que é sustentabilidade, que é super importante
para o planeta, prepararmos, né, os nossos filhos, as crianças, com responsabilidade para deixar um planeta sempre melhor. Mas me conta, porque esse livro ele é um desafio. Então, você que passou, te desafiaram a construir esse tema da sustentabilidade, me conta essa sua experiência como autora de aceitar esse desafio. Bom, já depois de ter destas duas obras cá fora, alguém me pediu um livro do BN que tocasse no tema da água potável, do lixo, da forma como nós tratamos o planeta, não é? A nossa casa comum. E sendo o BN uma chinchilas e água não são assim dois temas muito compatíveis, eu criei uma nova personagem. Foi uma forma de poder revisitar de maneira um pouco mais descomplicada as bases daquilo que cada um de nós pode e deve fazer para deixar o planeta um lugar melhor para nós e para quem vem a seguir a nós. Então surge esta história também com um jogo, com desafios práticos para até alguém com 3 anos, com um pequeno gesto, mas muitos pequenos gestos fazem uma grande diferença, até para as crianças perceberem que com cada ação pode provocar uma grande mudança para o futuro. Uau! Lídia, eu não sei se aqui em Portugal tem sopa de letrinhas, tem? Tem sopa de letrinhas. Então, o mais interessante de tudo isso é que eu percebo que você consegue transmitir de uma forma muito natural em cada detalhes diários. Ou seja, eu na minha infância comia muita sopa de letrinha, gente, eu adorava. Então, quando eu vi esse livro, eu me apaixonei. E eu lembrei da minha infância por causa da sopa. Então, eu percebo que não é só sobre livros ou sobre jogos, ou até sobre os musicais, mas é sobre presença, sobre momentos memoráveis que nós podemos construir como adultos com os nossos filhos, né, com outras crianças também. E já me conta essa diferença que você traz e que você gera e impacta muitas escolas aqui em Portugal e também fora de Portugal. Me conta um pouco sobre isso. Bom, este projeto, que na altura começou como um hobby, nunca imaginei que o negócio tivesse o impacto que já tem. Já chegou a mais de 100 mil crianças em Portugal, de norte a sul, ilhas e comunidades portuguesas, além fronteiras. Sou presença assídua em várias escolas, nas valências de Jardim de Infância e Primeiro Ciclo, e porque as crianças desta nova geração precisam de experiências mais dinâmicas. Eu o que tento levar é um dia incrível, uma experiência que fique na memória delas como um dos melhores dias do seu percurso escolar, se não o melhor dia de escola, porque todos nós guardamos a memória de pelo menos um dia feliz passado ao longo do nosso percurso escolar. Então, a ideia é perceberem que um livro pode ser o nosso melhor amigo. Através de uma história, eles podem rever-se. Algumas realidades que estejam a passar podem identificar-se muito bem com algumas situações dos livros ou identificar-se com um dos personagens e a partir daí baixam a guarda e percebem que afinal não são só eles que passam por certos desafios, também é o Benny, também é a Violante, e se o Benny e a Violante conseguiram ultrapassar da forma que ultrapassaram, eles também poderão conseguir ultrapassar alguns desafios pelos quais estejam a passar. Tem sido um percurso muito curioso e muito interessante poder fazer estas partilhas com tantas crianças, e isto já deixa de ser um negócio e passa a ser um legado geracional, porque há um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia para educar uma criança. E o facto de poder partilhar estas histórias, estes valores, entretenimento com valor e com propósito por tantas crianças, 100 mil crianças são muitas crianças, que já conheceram, já viveram a experiência de pelo menos uma destas histórias num formato musical, cantado, contado, rimado, com a participação delas. A dada altura eles também já fazem parte desta história, para ficar com esta memória de um dia bem passado na escola.
Olha só, então você acaba se fazendo presente também nas escolas, na questão da cultura portuguesa em si. Mas isso é só para as escolas portuguesas ou você pensa em expandir isso em países lusófonos como Brasil, Moçambique, Seria Angola? fantástico. Seria Sim, fantástico. sim, gostaria muito de chegar aos países da comunidade, portanto, de língua oficial portuguesa. Mas já comecei a entrar através do Instituto Camões fora do país. Portanto, estas obras já foram apresentadas em mais do que um país, fora de Portugal. Portanto, já com presença em mais do que uma cidade em Espanha, em Londres, em Paris, em Bruxelas, no Luxemburgo. Portanto, Então os livros eles chegam fora de Portugal. os livros e eu, não são só os livros. Olha só, Brasil. Sim, já tenho alguns livros que foram para o Brasil. É assim, livros sozinhos já foram livros para mais de 30 países, enviados pelo correio ou pela mão de alguém. A minha presença com todo este trabalho, o musical, a história musicada, as crianças e as famílias poderem assistir a este espetáculo, isto sim já foi nestes primeiros que eu referi. Ah, então não chegou no Brasil ainda, Lívia. Ainda não, estou à espera que me Olha. leves lá. Olha que eu quero te ajudar a expandir pro Brasil. E então presença já na Europa, principalmente. Sim, sobretudo na Europa. Show de bola. Então, Lídia, foi já sobre o luto, né? Sobre a autoestima, sobre a sustentabilidade. E me diz uma coisa, dá para soltar um spoiler aí do que vem futuramente? O que tem. Ou não pode, é segredo de Estado? Bom, já está mais uma história escrita, não está ainda ilustrada, mas já está escrita uma história sobre os presentes que vamos acumulando na vida, e não me refiro a bens materiais. A um vizinho novo que chega, a um irmão que chega, a um primo novo que chega, portanto, que às vezes podemos não reconhecer como presentes, mas que a sua presença nas nossas vidas nos ajuda muito a crescer, a evoluir e até a dar-nos oportunidades de mostrarmos a nossa natureza humana e a todos juntos em podermos construir algo muito maior. Ah, então seria um livro sobre presença, conexão, vamos dizer assim, né? E impacto que possamos causar, ainda por pouco que seja, na vida dos outros e deixá-lo um pouquinho mais doce. Já tô gostando dessa nova história que vem por aí. Lídia, se você pudesse deixar assim uma mensagem, né? Talvez para as crianças, mas talvez também para os adultos, né? Isso tudo nasceu de um hobby, nasceu do seu coração e olha o impacto que vem causando na vida de muitas crianças. Então, eu creio que todos nós podemos deixar um pouquinho de nós, né, dentro daquilo que nós podemos realizar, transformar o mundo. Então, se você pudesse deixar uma mensagem, qual que seria? Bom, pegando aqui num dos slogans deste livro, da Violenta Tartaruga Falante, a dada altura, a tartaruga reconhece que cada pequeno gesto faz uma grande diferença. Não só para o planeta, mas para tudo na vida. Cada minuto a mais que nós disponibilizamos para dar atenção às nossas crianças faz uma grande diferença. Cada pequeno esforço para lhe contarmos uma história, ou estarmos presentes, ou dialogar com elas e dispormos através de uma brincadeira a ouvir os seus corações, faz uma enorme diferença, e isto tudo impacta os seres humanos que estamos a preparar para a sociedade da amanhã. Então, nós deixamos filhos melhores para o mundo, ao mesmo tempo que deixamos o mundo melhor para quem virá, certo? Exatamente. Ai, que mensagem linda. Bom, então, dito tudo isso, eu vou afirmar que eu sou sua fã de novo. Obrigada. E conte comigo para poder levar, né, um pouquinho desse conhecimento para os outros também. Eu acho que é importantíssimo para o Brasil. Eu acho que você é necessária não só para o Brasil, não só para Portugal, mas para todo mundo. Obrigada por tudo que você tem feito. Obrigada, e a diferença que você faz na vida das crianças. Obrigada, Juliana. E esse musical, ele é aberto também para os pais? Me gerou uma curiosidade agora. Sim. Ou acontece só com as crianças? Bom, eu desenvolvo essencialmente em contexto escolar, mas às vezes tem a ver com o que é que a escola trata com os pais. Eu trato com as escolas.
Depois, às vezes, se é assim um dia especial, ao final do ano, a festa de Natal, o dia da mãe, dia do pai, dia da família, geralmente costuma ser aberto. Já me aconteceu, não é nenhum dia assim especial, mas há um ou outro pai, uma ou outra mãe, um ou outro avô ou avó que pedem se podem assistir. Do meu lado, são todos muito bem-vindos. Agora, essa logística é feita mais com as direções escolares, se os deixam ir ou não. Mas, por mim, são todos muito bem-vindos a vivenciar as experiências destas histórias. Ai, que show de bola. Eu que como sou estrategista, né, e eu já penso em questão de marca, você já, por acaso, assim, visitou alguma festa de aniversário para ler, assim, para as crianças? Para dinamizar o musical, sim, sim. Já imagina um musical na festa de uma criança. Na festa de uma criança, e foi assim a loucura, porque geralmente as escolas costumam ser muito mais crianças e ali foi um momento privilegiado para aquele núcleo de 15 crianças, 20 crianças, a poderem estar a ter esta experiência no aniversário do amiguinho. Ah, então a Lídia Farinha também está presente nas festas de aniversário? Eu também estou, mas imagina, eu vivo na região de Lisboa, se a festa for na Madeira, pronto. Logística, Não é? Exatamente. Logística por conta dos pais, né? Mas é possível. Sim, tudo nesta vida é possível. Olha, tudo é possível. E assim, então encerramos esse podcast e deixando essa mensagem. Tudo é possível. É. E esse é mais um podcast da Voix e até a próxima.